Então, boa tarde, sou o professor Rodrigo Bittencourt, sou professor do setor de reprodução animal e obstetrícia da Escola de Medicina Veterinária da UFMA e atualmente coordenador do programa de residência em reprodução animal e obstetrícia. Estamos aqui a convite para responder algumas perguntas relacionadas à reprodução animal de cães e gatos. A primeira delas é: quais as vantagens e desvantagens da castração em cães e gatos? Quando falamos de castração de cães e gatos, a gente tem que levar em consideração que hoje o Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos, né, do mundo. São mais de 50 milhões de cães, mais de 20 milhões de gatos, né, com a taxa de crescimento de 4% ao ano. E a castração em si é uma das técnicas de controle populacional que é utilizada, né? Quando a gente fala de crescimento de população, a gente também acompanha esse crescimento o número de animais que são abandonados, ou seja, são mais susceptíveis a contrair doenças infecciosas, que são zoonoses, né, potencialmente transmissíveis aos homens. Então, uma forma de controlar essas doenças é a castração. Do ponto de vista, né, da técnica em si, hoje nós temos técnicas que são extremamente seguras, né? Então, as desvantagens são mais aquelas relacionadas a qualquer outro procedimento cirúrgico, onde o animal é submetido a um protocolo anestésico, um procedimento cirúrgico em si, que hoje nós temos níveis de segurança altíssimos, né? Fala-se um pouco de que o animal, ao ser castrado, ele vai engordar, né? Ele vai ter um aumento de peso, mas a gente sabe que hoje a obesidade nos cães era um fator fatorial, e não é só a castração que vai levar a esse tipo de quadro, então a gente consegue controlar através de outras alternativas, redução das calorias que são administradas por dia, exercício, etc. E as vantagens, né, elas são muito grandes, né? A gente já falou como a técnica de controle populacional, mas do ponto de vista de saúde do animal, né, a castração, pela retirada dos ovários, né, no caso das fêmeas, e do testículo dos machos, a gente vai eliminar um percentual muito grande de enfermidades, né, desses animais, que são extremamente comuns na rotina, né, da clínica reprodutiva e obstétrica. Eu poderia citar como um exemplo bem didático os tumores mamários, né? 50% dos tumores na cadela estão relacionados a tumores de mama. E esses tumores de mama, eles são alimentados por hormônios que são produzidos no ovário, tá? Então, a gente sabe que ao fazer uma castração em cadelas até os 2 anos, a gente reduz em 26% o índice, né, de tumores de mama na cadela. E vejam só, na gata esse índice chega a 89%. A gente reduz em quase 90%, né, o índice de tumores mamários. Então, assim, a castração, né, na cadela e na gata é extremamente importante do ponto de vista também de saúde para o animal, onde a gente trabalha com a profilaxia, né? Evita-se que doenças e enfermidades graves venham a acontecer. Qual a idade ideal para a castração de cães e gatos? Essa é uma pergunta que é bem interessante e que a resposta ela vai variar de acordo do continente do país que a gente esteja, né? Sabemos que na Europa e nos Estados Unidos, essas castrações elas são orientadas a partir das 6 semanas de vida do animal, né? Isso porque, como a gente falou de controle populacional, né, animais abandonados e que são doados, lá existe uma cultura de se doar já o animal, né, submetido à castração. E geralmente a população que busca o animal para adoção são animais mais jovens, mais novos, né? Então há a tendência de lá se fazer. No Brasil, a recomendação, né, ainda é uma recomendação das escolas antigas de se fazer uma castração a partir dos 6 meses, após a puberdade, né, especialmente das cadelas. O que a gente sabe é que
algumas hipóteses que existiam e eram fortes, né, fortemente defendidas, hoje elas deixaram de existir. Por exemplo, se fala muito que o animal, ao ser castrado precocemente, que vai ter problemas graves relacionados a doenças musculoesqueléticas, né? A fechamento de epífise óssea, a retardo da multiplicação de células do osso, ou seja, aqueles animais que são castrados mais cedo têm uma tendência a ter maiores problemas de osso e musculatura, atrofia muscular, né? Sabemos, entretanto, que alguns estudos mostram que o animal realmente que é castrado mais cedo, ele vai ter um maior crescimento, ele vai ser mais alto do que aqueles animais que são castrados mais tardiamente, que os ossos vão crescer mais, né? Mas, entretanto, né, eles não vão ter maiores índices de fraturas ósseas, por exemplo, né, e problemas ortopédicos que sejam graves nesse sentido. Então, há uma tendência, né, essa é a minha expectativa, que a gente vá reduzindo durante os anos a idade de castração aqui no Brasil também, como já acontece, né, na Europa e nos Estados Unidos. É normal o animal engordar depois da castração? Sabemos, isso já é estabelecido, que o animal, ao ser castrado, há uma tendência de aumentar o apetite, né? E também uma redução do metabolismo, né, do indivíduo. Sabe-se também que uma cadela, após a castração, ela tem uma demanda de calorias de 30% menos em um animal que é inteiro. Ou seja, tem-se um animal com metabolismo, né, corporal mais baixo, com maior apetite, que precisa de menos calorias. Então, o que a gente tem que fazer, de posse desse conhecimento, é reduzir a alimentação, a quantidade de calorias fornecidas por dia, né? Implementar uma agenda de exercício desses animais, né? Há também um aumento do tempo em que esse animal passa a dormir por dia após a castração. Então, são ajustes, né, que devem ser feitos no animal castrado, ou seja, o manejo, a rotina diária desse indivíduo deve ser modificada para que ele não se torne um animal obeso e tenha todas as consequências aí, né, da enfermidade. O animal que nunca cruzou pode ter algum problema? Então, não há uma relação direta entre não cruzar e ter problemas, tá? O que a gente sabe é que enquanto a cadela, né, especialmente a cadela, que tem uma gestação, a gestação que tem ali em torno de 2 meses, né, de tempo, esse animal, no período em que ela está gestante, não abre-se margem para que ela contraia doenças que são extremamente comuns, né, para os cães, por exemplo, a infecção uterina, a piometra. Então, há a tendência daquelas cadelas que reproduzem, né, em um ciclo, descansa o outro, reproduz no próximo ciclo, elas têm uma menor incidência de doenças reprodutivas. Então, a relação basicamente é essa. O uso de anticoncepcional indicados em cães e gatos, essa é uma pergunta que eu acho a mais importante, né, de ser esclarecida, porque o que acontece é que hoje no Brasil nós não temos, né, medicações contraceptivas que tenham um risco, né, baixo para o animal. Se a gente pegar algumas medicações que são utilizadas comumente fora do Brasil, né, elas têm um nível de segurança elevadíssimo, né? Quase não há contraindicações ou efeitos colaterais. Mas são medicamentos que podem custar R$500 por ano, o que foge da realidade do nosso país e também dos nossos criadores, né? E o que é que a gente tem hoje como forma de contraceptiva, né? Quando a gente fala de contracepção, a gente deve separar. Contracepção, né, a definitiva, que pode ser a cirúrgica, né, que a gente já falou, e também com a utilização de medicamentos, né, e hormônios. E boa parte dos medicamentos que são utilizados hoje no Brasil, eles têm efeitos colaterais assim importantíssimos, né?
eu posso dizer que, por exemplo, 90% das cadelas, das gatas que atendemos aqui com doenças mamárias receberam os contraceptivos que são vendidos nas casas agropecuárias. Então, a minha sugestão, né, para você que tem um animalzinho e que você quer fazer uso de contraceptivo quer utilizar esse animal alguma vez na vida, na reprodução, procure um veterinário que vai te instruir em que medicação utilizar e no momento mais adequado. Se não tem interesse na reprodução, procure, né, um centro para fazer uma castração de baixo custo. Hoje a prefeitura tem programa, as clínicas realizam as castrações de baixo custo, né, acessível a toda a população, e é uma técnica que é extremamente segura e vai trazer um benefício maior para o animal, porque a gente também está prevenindo aquelas doenças que já falamos anteriormente. Como evitar o cio? Essa pergunta está relacionada ao que a gente já falou. As medicações que são utilizadas para evitar o cio, elas são aquelas mesmas substâncias utilizadas para controlar também, né, a gestação, contraceptivo. E entram nos mesmos aspectos negativos que falamos. Os efeitos colaterais, né, os efeitos adversos, são muito mais importantes do que o benefício pontual que aquele animal virá a ter. Como evitar que os animais cruzem, né? Separação, se você tiver, né, espaços diferentes, né, colocar o macho e a fêmea, quando a fêmea começa a sinalizar, expressar o cio, mas de forma mais eficaz é procurar um centro que faça uma castração, e aí você dorme tranquilo, sem ter nenhum tipo de problema, ou no risco daquele animal, né, cruzar em um momento em que você não esteja acompanhando. Cadelas e gatas podem ir para programa de reprodução no primeiro cio? É uma sugestão que costumamos dar, né, aqui aos nossos clientes, para que utilizem com seus animais, é que não utilizem o primeiro cio, especialmente daquelas cadelas, né, que são mais tardias em relação ao desenvolvimento corporal. A gente sabe que uma cadela, por exemplo, com 6 meses, ela já atingiu a puberdade. Então, ela já ovula, já teria a possibilidade, né, de levar uma gestação a termo. Entretanto, ela ainda não atingiu o desenvolvimento corporal adequado. Então, aquelas vias, né, fetais que vão fazer parte do momento do parto, né, onde aquele filhotinho vai passar e que tem um nascimento normal, elas ainda não estão consolidadas. Então, o interessante é deixar essa fêmea, né, especialmente a fêmea, ter um desenvolvimento corporal, né, adequado, e só então utilizá-la para a reprodução. Quanto é o tempo de gestação de cadela e gata, né? A cadela, ela tem em torno de 63 dias de gestação, e a gente fala um dia para mais, um dia para menos, 62 a 64. O grande problema é que há uma confusão, né, da população, né, que leva a gestação da cadela no momento em que ela dá o cio. Mas o que a gente tem que entender é que entre o aparecimento do cio até a gestação ou concepção, pode-se ter um intervalo aí de 5 a 6 dias. Então, aquela gestação lá no finalzinho que a cadela pare, que a gente acha que tem 70 dias de gestação, não são 70 dias, são aproximadamente 63 dias, né? Isso é bem fixo na cadela. Na gata, há uma maior margem de variação. A gente tem como média aí um período de gestação na gata de 63 a 69, 70 dias, tá? Diferente da cadela, né, o que é bem interessante na gata, né, faz parte da sua fisiologia, tanto os gatinhos domésticos como os silvestres, é que a gata ela ovula com a cobertura, ou seja, se o macho cruza, é que ela tem ovulação.
Então, geralmente, a gestação da gata, diferente da cadela, coincide com o momento em que ela cruzou ou copulou, certo? E aí a gente pode ter essa referência. Na cadela, a gente não pode utilizar essa referência. Os gatos e cães machos também entram no cio como as fêmeas. Então, os machinhos, os gatos, né, e os cães, eles estão sempre no cio. Então, se tiver uma fêmea na rua, né, próxima, na vizinhança, no cio, sempre vai ter um macho, né, ou um gatinho lá pronto para copular e para cruzar. Então, sempre nessas situações tem que ter um cuidado, né, absoluto com esses machos. O cão macho pode reproduzir as filhas? Então, assim como nos homens, né, existe um fator congênito associado ao cruzamento entre parentes próximos. Então, o que a gente aconselha é evitar que pais e avós cruzem com filhas e netas, para evitar que problemas congênitos de má formação sejam gerados nos filhotinhos que vão nascer. Então, pessoal, para encerrarmos, queria agradecer o convite, né? Espero que eu tenha esclarecido algumas questões, né? Algumas dúvidas também. Lembrem-se que, ao ter um animal, né, temos ali os nossos companheiros, nossos amigos, né? Tenham cuidado, né, com esse bichinho, que é tão importante para as nossas vidas, né? Tenha sempre um veterinário também como amigo, né? É extremamente importante que o nosso animal seja bem cuidado e nada melhor do que um bom veterinário, né, para trazer todo o conforto e saúde para o animal e, consequentemente, para nós, tá bom? Obrigado, então, um grande abraço.